Você sente fome o tempo todo? Sobre tipos de fome, eu converso com a médica Larissa Moraes, ela que é especialista em emagrecimento feminino, e eu já vou começar perguntando, Larissa, eu sinto fome o dia todo, isso está errado, isso está certo, eu posso estar misturando aí os tipos de fome? Pode, porque não tem como ficar sentindo fome o dia inteiro, né? A gente até pode ter a sensação de que está sempre com fome, mas é importante a gente diferenciar a fome física, né, de todos os outros tipos de fome, ensina, né? Então existem vários tipos de fome. Existem vários tipos de fome. Isso, existem vários tipos de fome. Então a gente tem, por exemplo, para que vocês entendam, né? A gente tem a fome habitual, que é o que eu estava conversando com a Ana, é aquela fome em que você cria horários para que você coma, né? Ah, de repente passa uma tia do bolo lá no seu trabalho 4 horas da tarde. E aí 4 horas você já fica esperando ela chegar, condicionada a reunir todo mundo e comer aquele pedaço de bolo. E Larissa, às vezes eu tô ali quietinha, e se eu sinto o perfume daquele bolo, o aroma daquele pão, ele pode despertar em mim a fome ou desperta um desejo? Te desperta um desejo. Porque a fome física, ela é manifestada como uma real necessidade energética de nutrientes para que o seu corpo funcione. Né? Então, claro que a fome física, ela varia de pessoa para pessoa, mas geralmente é o estômago roncando, aquela dorzinha na boca do estômago, uma fraqueza, um tremor, uma dor de cabeça, né? E aí você começa a perceber assim, nossa, faz realmente tempo que eu comi, aí eu comi só de manhã, já é à noite. E uma característica muito importante da fome física, gente, é que a fome física, ela vai vindo. Você não tem uma fome física assim de uma hora para outra, abrupta. Uhum. Você fala assim, nossa, tô com fome. Aí depois de um pouquinho, nossa, eu continuo com fome. E aí você vai vendo que ela vai progredindo de intensidade. Então, entendeu? Eu não sinto fome necessariamente a cada 3 horas, que há um tempo atrás se dizia, preciso comer a cada 3 horas. Não, isso foi, na verdade, algo que entrou muito no contexto do emagrecimento há uns anos atrás, né? E a gente já desconstruiu isso, essa necessidade do comer de 3 em 3 horas para que o seu metabolismo realmente se mantenha acelerado. E hoje a gente já sabe que existem outras questões muito mais do que comer de 3 em 3 horas para que você realmente possa estar utilizando mais a energia, né, a gordura como combustível para emagrecer. Então, mais importante do que você comer de 3 em 3 horas é você aprender a perceber como o seu corpo funciona e quais são os reais sinais de fome. E aí você sabe, realmente eu percebo que a hora que eu como de manhã, quando dá lá 2 horas da tarde, 1 hora da tarde, eu começo a notar uma fome, mas você vai começar a conhecer. E não necessariamente você precisa se alimentar nos momentos em que a gente conhece, né, que são momentos de se alimentar, café da manhã, almoço, jantar. Então esses horários, eles são flexíveis. Eles são flexíveis, claro. De acordo também com a agenda da pessoa, o tipo, às vezes o trabalho. Sim, com certeza, eles são flexíveis e assim, a pessoa consegue condicionar o organismo justamente porque a gente tem esse processo de adaptação. Então, quantas vezes a gente eu não ouço, por exemplo, pacientes que falam, doutora, eu consigo ficar sem o café da manhã, mas eu não consigo ficar sem o jantar. Por quê? Porque é a da pessoa, ela não sente fome de manhã. E a gente foi condicionado que a gente tem que acordar, fazer um café de rainha, um almoço de princesa e um jantar de mendigo, enfim. E isso não necessariamente é verdadeiro, mas existem pessoas sim que sentem a necessidade de acordar, sentar à mesa e fazer um café da manhã. Então, quebra-torto do cuiabano, que chega na metade da manhã, não tá é ali quebra-torto, tá, gente? Uma Pelo amor de Deus. Não é quebra-torto, eu tô fazendo um adendo aqui, não é quebra-torto. Mas o importante é que você entenda como que é o seu mecanismo de fome. E aprenda a diferenciar os tipos de fome. E você diz, né, começou na entrevista dizendo, tem a fome física, tem a fome habitual, que é aquele dia, 4 horas da tarde, chega o pãozinho, aí chega no final de semana. Eu tô lá trabalhando, todo dia que tem o pãozinho. Aí chega no final de semana. Eu vou repetir esse padrão? A tendência é você sentir cozinha. Falta. Você vai sentir falta. Não fome, é falta. É o hábito de comer. É assim, pensa que o seu cérebro ele foi treinado para 4 horas da tarde ele comer. E aí você não tem 4 horas da tarde essa comida. Mas pro seu cérebro, aquele horário ali é um horário de comer. Mas do mesmo jeito que você constrói esse hábito, você desconstrói esse hábito. No intuito, não, esse horário aqui é um horário em que eu comia realmente, era o tiozinho lá do pão, do bolo, tudo, mas
eu entrei em um outro processo, realinhei a questão da minha alimentação e agora, nesse momento, 4 horas da tarde, não é mais um horário de eu fazer essa refeição. Então, claro, 2, 3 dias, às vezes até uma semana, vai ficar mais complicado de você se desvincular disso, mas você desconstrói isso e constrói um novo modelo em questão tipo, de 5 dias fazendo assim certinho. Porque né? Não é uma necessidade física, né, Larissa? Não é então uma eu não vou necessidade desmaiar física. Não, porque eu não comi esse pão da tarde, de né? jeito Não vou nenhum. ficar com Até fraqueza, porque com o dor de pão, né? cabeça. O que você tá falando de pão? Gente, ela tá falando de bolo, pão e cabelo torto. Mas, gente, é porque são os horários. E eu tenho certeza que quem tá assistindo sabe que quem trabalha sempre chega o senhorzinho do salgado, a senhorinha do rosquinha, do bolo, do a cabelo. chipa. É difícil assim. alguém chegar com alface, com tomate a salada pra de você. fruta. É verdade, isso é verdade. E além desses tipos de fome, né, a física, habitual, existem mais tipos, Larissa? Então, a gente tem a fome social, que eu falo a fome social, com certeza, em algum momento da sua vida você já passou por isso, inconsciente ou conscientemente, que é assim, você tem aniversário de criança na sexta, na segunda-feira você só fica pensando que você vai passar a semana toda se alinhando pra sexta-feira você se esbaldar, né? Eu tenho uma paciente que ela fala assim, eu não tenho maturidade, a hora que eu sei que eu tenho uma festa no final de semana, eu já paro de comer porque eu fico pensando que aquela vai ser a oportunidade de eu comer. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque além de você, durante a semana, não se alimentar de maneira adequada, você pega no final de semana e extrapola comendo uma quantidade absurda de porcaria. Especialmente quando a gente tem aquela mesa, né, de entradas, por exemplo, a gente é a vontade, então, que faz com que eu escolha tudo. E não a fome. Você já vai para o negócio pensando no que vai ter para comer. Entendeu? Então, essa é uma coisa que precisa ser desconstruída. E eu sempre digo assim, quando você vai para uma festa de criança, para um casamento, uma formatura, que né, são eventos que são mais fartos assim, de comida, o ideal é que, você pode trabalhar em comer alguma coisinha antes, leve, só para você não chegar naquele rompante de comer. Você chega, você já vê onde que tá a comida. Você senta longe desse lugar. Porque a tendência, gente, é o seguinte... Emagrecer não é uma coisa simples, é uma luta diária, é uma decisão diária. Então você chega numa festa em que você sabe que vai ter um monte de coisa legal pra você comer, gostosa, vamos colocar assim, e você senta do lado da mesa. Bom, é a mesma coisa do frango ficar rodando na frente do cachorro. Então, assim, senta longe. Aí pega o menu lá, olha lá, fala, bom, o que tem pra comer nesse negócio aqui? Sempre tem uma saladinha. E às vezes um pouquinho, a porção, salada, né? Entendeu? Às vezes pode ser uma coisa que realmente você tá com vontade de comer. Uma porçãozinha. Mas aí você escolhe aquilo que você quer comer. Você não precisa sair, pegar o prato e servir um de cada coisa. E depois vem no prato principal, faz a mesma coisa, escolhe tudo. Então, se você trabalha com a consciência, eu falo, você escolhe alguma coisa de repente da entrada. Se o doce, ele é tão gostoso, é um doce que você gosta tanto, que vale a pena com que você coma, no prato principal você já dá uma ajustada. Então tudo é uma questão de estabelecer acordos com você. Então a fome social ela é muito traiçoeira porque ela vem num rompante, você aproveita aquele evento como se fosse a última oportunidade de comer que você tem na vida e quando chega segunda-feira você tá pé. Porque você já tá inchada, você já não entra, você já começa a se arrepender no domingo de manhã. Então não tem essa necessidade. Eu acho que quando você tem reais oportunidades de degustar, de aproveitar, de conhecer algo novo, eu acho que essas ocasiões elas são extremamente válidas. Mas desde que você saiba estabelecer acordos com você. Então hoje eu me permito fazer esse teste, provar isso daqui. Em contrapartida, as outras refeições eu vou ajustar. E Larissa, a gente tem um condicionamento de entrar na cozinha, isso você percebe no seu consultório, as pessoas relatando pra você, porque é uma coisa assim, eu entro na cozinha e eu já olho alguma coisa, nem que eu vá lavar um copo, eu já dou uma olhadinha o que tem pra comer, pra beliscar. Abro a geladeira, eu já dou uma olhadinha se tem alguma coisa. Isso é comum do hábito beliscador, da pessoa que tem esse hábito beliscador. Que a pessoa ela vai lá, pega um pouquinho aqui, aí ela pega outro pouquinho ali. Só que esses pouquinhos, eles são assim, o dia inteiro você comendo um pouquinho. Você nunca está saciada, porque você nunca para fazer a refeição do jeito que ela precisa ser feita. Então, você vai na cozinha,
você pega uma coisinha e você belisca. Aí você vê uma outra coisa, você vai lá e belisca. E eu sempre oriento também que quando você tá em casa, quando você tem essa questão do visual, né? Porque nós somos todos de sentidos. Alguns olfativos, outros mais visuais, outros mais com o gosto. Então, se você é visual, de olhar e sentir aquela vontade de comer, porque aí é vontade de comer, tá, gente? Tira de perto. Eu sempre falo assim que você precisa tornar a sua casa um ambiente emagrecedor. Então você tira tudo que tem, aquilo que chama atenção e deixa aquilo que você sabe que, mesmo que você tenha, vá lá beliscar, você está beliscando uma coisa saudável. E aí quando você fala pra mim o emagrecedor, vem a palavra saudável. Saudável. Né? Porque quando você, às vezes você até não precisa perder peso, né? Eliminar o peso, mas a sua família, se você quer um ambiente saudável para sua família, a cozinha ela tem que ter alimentos saudáveis. Isso, e a gente pode combinar de a gente fazer algo só sobre a cozinha, porque pra mim é assim, a cozinha ela tem que ser a saúde da casa. A cozinha é o coração da nossa casa, não só porque a gente reúne a família para comer tudo, mas porque quando você vai fazer um prato, você precisa saber se aquilo ali agrega para a saúde da sua família ou se aquilo ali atrapalha a saúde da sua família. E você vai na praticidade, muitas vezes Exatamente. você se engana que tem jeito prático também de preparar alimentações, né? Receitas saudáveis. E Larissa, e tem fome? Não, desculpa. Não, eu ia falar a fome emocional. A fome, eu ia perguntar, se tem fome alguma coisa psicológica, emocional? Ai, porque é o mais importante, né? Assim, a gente tem a fome psicológica, Ana, que assim, eu também tenho uma outra paciente que ela fala assim, eu não posso sentir fome. Eu não sou capaz de sentir fome. Eu fico irritada, eu fico nervosa, eu passo mal, eu isso e aquilo. Então, ela condicionou na cabeça dela, ela nem cogita a possibilidade dela ficar um tempo X fome, mais sem comer. Porque ela criou um monstro de que quando ela sente fome, ela vira entendeu? Então, ela se condiciona sempre a não posso sentir fome, então não posso ficar sem comer, não posso sentir fome, não posso ficar sem comer. Já a fome emocional, ela é a pedra no sapato de 90% das mulheres que engordam e acabam se mantendo reféns do efeito sanfona. Porque a fome emocional, ela é a fome em que você pega o sentimento, né, o vazio, a frustração, a tristeza, a ansiedade, a preocupação, e você joga na comida como solução para né, desaguar a sua daí. frustração. Exatamente. Só que a fome emocional, gente, que assim, se vocês tiverem que pensar assim, cara, é muito tipo de fome. Peguem a fome física e a fome emocional. Porque a fome emocional, ela é abrupta, ela é de rompantes, ela é do momento, você não fica pensando o que tem, você vai lá, abre a geladeira e come, você não tem essa questão do uma fome que vai chegando como uma fome física. A fome emocional, você abre a geladeira e é assim, pode ter tudo na sua geladeira, quem já não passou por isso? Tem tudo na geladeira, aí você abre e fala, eu tô com vontade de comer justo o que não tem. Eu tô com vontade de comer uma coisa gostosa. Se você tá com fome e essa fome é física, você abre a geladeira e come o que tem. Entendeu? Você não fica assim, eu tô com vontade de comer um brigadeiro. Mas não tem um brigadeiro. Tem a banana, não vou comer banana. Não tem. Então, e a fome emocional, você vai, de repente, até procurar essa comida que você quer, você vai fazer, você vai comer e você vai achar que você ainda tá com fome. A fome ligada às emoções. Exatamente. Então, assim, não sacia. E entendeu? tem a fome psicológica, que eu acho que estou com fome, e não é fome. É a vontade de comer. É a vontade de comer, é uma fome psicológica. E você pode até se perguntar, eu estou com fome realmente ou eu estou com vontade de comer? Então, vou lembrar, toda vez que eu estiver com uma fome psicológica, eu vou lembrar da Larissa falando, você está com fome, ou você está com vontade, com desejo de comer. Gravar uma frase sua de podcast. Exatamente, ficar assim, em cima. Em cima, um mantra. Gente, e agora, chegando o final do ano, será que dá tempo de emagrecer? Mas sobre esse assunto você vai conferir e saber na próxima entrevista. Larissa Moraes, minha entrevistada de hoje.